Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Como é bom a gente poder parar uns minutinhos do nosso dia para meditar na palavra de Deus. E eu te convido a meditarmos no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15, que diz assim: Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Olha que palavra tremenda, que versículo tremendo. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. E é exatamente, muitas vezes, o contrário do que a gente faz. Em vez de se tranquilizar, de sossegar, de confiar, nós achamos que a nossa força está no fazer, no realizar, no usar as nossas habilidades, usar as nossas competências, usar a força do nosso braço e resolver as coisas da nossa maneira e resolver as coisas do nosso jeito. E aí a gente acha que a nossa força está aí. Mas a Bíblia diz, o Senhor diz exatamente o contrário. Na tranquilidade, na confiança, a nossa força vem em confiar no Senhor, em conseguir descansar nele, em conseguir saber que Ele é um Deus que trabalha em nosso favor. Enquanto eu estava meditando nesse versículo, eu lembrei daquela canção que diz: é meu, somente meu, todo trabalho. O teu trabalho é só descansar em mim. Então, o nosso trabalho é esse, é descansar no Senhor e é deixar Ele fazer. Porque Ele sim tem toda a força, tem todo o poder, tem toda a onipotência, tem toda a sabedoria para fazer as coisas certas do jeito certo. E esse versículo nos dá, várias dicas, escalas que nós precisamos cumprir se a gente quer experimentar da salvação e se a gente quer experimentar dessa força, desse poder, dessa magnitude do nosso Deus. Começa dizendo assim: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Ou seja, em se converter, em mudar os nossos hábitos, em mudar as nossas práticas, os nossos pensamentos, em mudar pecados que nós cometemos, atitudes erradas que nós temos e se converter para o Senhor, e se converter para a vontade dEle, para a obediência nele. Então, no se converter e em sossegar está a nossa salvação. Então, em se converter, em mudar os nossos hábitos, em mudar a forma que estamos fazendo, a forma que estamos agindo, Se até hoje você agiu de uma certa forma, de uma determinada maneira, e não conseguiu, e não chegou onde você deseja, não alcançou os resultados que você quer, pare e analise o que você tem feito e se converta e peça ao Senhor: Deus, me ajude a converter essas minhas atitudes, em olhar para o Senhor, em olhar para o Senhor com obediência, em olhar para o Senhor com temor, com santidade. Então, em se converter, em sossegar, em descansar, está a nossa salvação. E eu creio que essa salvação não é apenas uma salvação de vida eterna, que Deus tem isso para a gente sim, uma vida eterna que nos aguarda quando a nossa vida aqui se findar, mas é uma salvação também para essa vida, para esse momento, é uma salvação de escape, de livramentos, de coisas, de circunstâncias que a gente precisa ver a mão, que a gente precisa ver a ação, que a gente precisa ver a intervenção do Senhor. Então, em se converter, em sossegar, está a nossa salvação. E na tranquilidade, na confiança está a nossa força. Então, a gente precisa se tranquilizar, deixar a ansiedade de lado, deixar o querer realizar aquele ímpeto que a gente tem de fazer do nosso jeito e da nossa maneira. A gente precisa descansar, entregar nas mãos de Deus e aí sim experimentar da força, da salvação que Ele tem. E o versículo termina dizendo: mas tu não quisestes. Mas não quisestes. Ou seja, o Senhor deu todas as dicas, O Senhor falou: em se converter, em sossegar está a salvação. Na tranquilidade, na confiança está a vossa força, mas vocês não quiseram. Ou seja, o Senhor deu as dicas, o Senhor mostrou o caminho, o Senhor ensinou, mas o povo aqui nesse contexto não quis, preferiu buscar outros meios, preferiu buscar fazer do seu jeito, preferiu buscar da sua maneira, realizar da sua vontade, na sua força. Mas que nós sejamos diferentes, que a gente se dobre aqui a forma que o Senhor nos ordena, em sossegar, em confiar, em entregar, em saber que o nosso trabalho é descansar no Senhor e permitir que Ele faça o trabalho, que Ele faça toda a obra.
E é importante lembrar também que a gente precisa saber que existem coisas que a gente também precisa fazer. Então a gente tem que ter sempre esse pensamento, aquilo que eu posso fazer, aquilo que está ao meu alcance, aquilo que está na minha competência, eu preciso fazer. E eu preciso fazer o melhor que eu puder, buscando a direção do Senhor, é claro. Mas aquilo que eu não posso fazer, aí eu não vou ficar ansioso, aí eu não vou ficar nervoso, aí eu não vou ficar agitado para resolver. Aí eu entrego, confio e descanso. Porque muitas vezes a gente fica tentando resolver problemas que não estão nem ao nosso alcance. E isso que gera toda essa frustração, toda essa ansiedade. Porque a gente quer resolver coisas que não estão na nossa mão, que não cabe a nós, que não compete a nós resolver. Então o que a gente precisa ter em mente é isso, aquilo que cabe a mim, aquilo que eu consigo, aquilo que está aqui ao meu alcance, eu vou fazer e vou fazer da melhor maneira que eu puder e vou fazer buscando a direção de Deus. Mas aquilo que eu não posso fazer, aquilo que não está no meu alcance, né? Aquilo que é muito maior do que eu, aquilo que só Deus pode resolver, então eu entrego, mas eu entrego e confio. Eu entrego e descanso, porque eu sei que o Senhor está cuidando e que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração, que você possa cada dia mais meditar na palavra de Deus, descansar nas promessas do Senhor e viver a vida plena e abundante que o Senhor tem para nós. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.